Se você não fizer a coisa correta, você vai perder dinheiro na bolsa. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você aprender sobre renda variável. Galera, essas últimas semanas têm acirrado muito a questão política do no mercado financeiro, tá? E eu não poderia deixar agora de falar sobre o grande tema que são esses embates eleitorais. Então, o nosso tema da semana é o seguinte: eleições 2026. Por que os gringos estão saindo da bolsa? Você tem que entender que agora é um momento crucial para você tomar a posição no mercado financeiro ou sair, ficar de fora do mercado financeiro um pouco. Pois, se você não fizer a coisa correta, você vai perder dinheiro na bolsa. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! E aí vai fazer com que você fique preso a um ciclo totalmente aleatório. E eu quero explicar hoje para você o que é o ciclo do mercado. Fica até o final, assista esse vídeo para você entender o que está acontecendo no mercado brasileiro, principalmente o mercado brasileiro, tá? E as oportunidades do mercado internacional, tá bom? Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Então, hoje eu quero conversar com vocês essa situação política que está afetando diretamente na bolsa. Do começo do ano para cá, nós já tivemos uma saída de capital estrangeiro em torno de 29 bilhões. É muita coisa, tá? E você tem que entender que o mercado ele não quer correr muito risco. Ele quer correr um risco medido, ele quer correr um risco mensurado. Ele não quer ficar à mercê de cenários políticos, tá bom, pessoal? Então vamos começar hoje, tema da semana, eleições 2026, porque os gringos estão saindo da bolsa. Galera, o cenário está bem polarizado. De um lado nós temos o pessoal da esquerda, do outro lado nós temos o pessoal da direita. E eu vou te falar um negócio, aqui eu não vou falar que, O Lula é legal. O Flávio eu não gostei. O Lula não gostei. O Flávio é legal. cara, não vou falar sobre isso. A política eu deixo com vocês. O meu foco aqui é como vai ser a questão política no mercado financeiro no geral, tá? De um lado, nós temos a continuação de um governo, que é o governo Lula. Esse governo, ele é um governo mais populista, ele é mais assistencialista, ele não está tão preocupado com os gastos públicos. Ou seja, se ele precisar, se ele puder passar no cheque especial a conta dele, ele vai fazer isso. E o mercado não gosta nada disso. Por quê? Ele vai mexer diretamente na inflação e vai mexer nos juros. Do outro lado, tem um governo mais direita, centro-direita, mais preocupado com o gasto público, mais preocupado em reduzir a máquina pública, mais preocupado em equilibrar as contas. E o mercado gosta disso, o mercado é favorável a isso, porque tendo um controle dos gastos públicos, favorece o crescimento do mercado como um todo. Tá bom, pessoal? E aí vamos começar o cenário Brasil, tá? Como isso vai acontecer? O Ibov caiu forte, tá? Tem feito várias quedas e essas quedas ela tem impactado diretamente nas nossas ações, no nosso cenário, nas nossas observações. Então eu quero mostrar aqui para vocês o gráfico do Ibov, gráfico semanal, certo? Tivemos uma queda esta semana de 3%. Semana passada, semana retrasada, tivemos uma queda de 3, mais 3, 6%, certo? Só que o mercado ele chegou no primeiro ponto de interesse nosso, que foram os 165 mil pontos, que era o que eu estava alertando o pessoal, que era esse fundo aqui, ele raspou a liquidez do pessoal que estava comprado, ou seja, a maioria do pessoal que estava comprado em ações estava observando esse fundo. Quando tocou esse fundo, encerrou as operações, ele fechou fora dessa área, tá? Só chegou os 165 mil pontos, entrou uma pequena força compradora. Vamos olhar o gráfico diário e vamos observar como ele está. Aqui você pode perceber que fez esse movimento, quedas seguidas, só que ele parou aqui, fechou fora dessa região. Ou seja, é provável que tenhamos um repique. O que é um repique? Uma pequena subida, tá? Para o quê? Para buscar a liquidez de todas essas áreas. Você vê que aqui, ó, teve vazios de cotação. Isso aqui que a gente chama de vazio. Não teve, não, o candle não voltou
para pegar ordens aqui em cima, certo? Então ele desceu muito rápido. Então é provável que nós tenhamos aqui um período de alívio na bolsa, não significa alta. Então vamos comprar agora? Não, não vamos comprar agora. Vamos observar o mercado como um todo. Não vamos sair comprando só porque a bolsa chegou em alguns pontos. Tem algumas ações que estão dando sinais de compra, mas precisamos de algumas confirmações. Esse comentário, esse conteúdo, ele está todo focado dentro do grupo VIP, tá? Lá nós falamos sobre as ações, sobre como estão se comportando os nossos ativos, e lá nós fazemos a análise completa. Por apenas R$ 39,90 por mês, você tem esse acesso. E lá nós também colocamos, analisamos as suas sugestões. Tá bom, pessoal? Então, o índice da Bolsa está nesse ponto aqui. Precisamos ter cautela para que nós não sejamos pegos de surpresa. Fundos imobiliários que estão passando por um período de correção forte, certo? E nesse momento é a hora que a gente precisa ter cuidado, e ele está chegando num ponto de interesse nosso. Vou mostrar aqui para vocês. O IFIX, gráfico semanal, ele está parando na primeira área de suporte, que é o quê? Esses 25% de toda essa alta. Você observe que nós estamos colocando toda essa alta aqui. Isso aqui é 25%. Começa a ficar interessante para a gente observarmos os fundos imobiliários. Quem tem fundo imobiliário mantém, utiliza o mesmo método que eu venho recomendando para você fazer os seus aportes. Você vai escolher o fundo que está mais descontado da sua carteira, vai começar a ir comprando ele para ajustar o seu preço médio. É nessa hora que você vai ajustar o seu preço médio. Mas antes, galera, eu preciso comentar com você algo importante, que é o ciclo de mercado. Você tem que entender o que é o ciclo de mercado. É nessa hora que nós montamos posições ou desfazemos as nossas posições. Então hoje nós estamos nos aproximando de um ponto do mercado chamado de pânico. Eu vou deixar aí na tela para vocês, para você entender como funciona o ciclo do mercado, certo? Então nós temos o seguinte, nós temos a fase do pânico, aonde está todo mundo desesperado, perdendo as esperanças no mercado, achando que não vai dar certo, está vendendo as suas ações com prejuízo, e aí começa um procedimento de acumulação. Esse procedimento ainda não começou, tá? Aqui no mercado brasileiro. E aí ele tem o que? A acumulação são onde os institucionais, os grandes players, aqueles que têm o dinheiro e movimentam o mercado, estão montando as suas posições. É o final da baixa, início da alta. Depois você vai ver o movimento do que? Da expansão, certo? Você vai chegar num clímax, que é o ponto máximo, onde está todo mundo eufórico, todo mundo animado, todo mundo legal, feliz da vida, comprando ações de forma desavisada, e aí daqui a pouco vem os grandes institucionais fazendo o que? A distribuição. E aí a distribuição ela vem, você está achando que o mercado vai recuperar, ele não recupera, e ele volta mais uma vez para a parte da queda, levando a gente para o quê? Para o pânico. Isso é o tempo todo acontecendo no mercado financeiro. Nós só temos que estar atentos aos pontos interessantes para a gente comprar e para vender. Tá bom, pessoal? Essa era a mini aula que eu queria passar para vocês. Espero que isso aí seja relevante, tá? E vamos continuar o nosso Panorama do Chefe. Falando agora de mercado americano, Estados Unidos continua subindo, continua em alta, as ações americanas estão lá nas alturas, não temos oportunidade de compra, por quê? Porque está todo mundo lá em cima, certo? Fiz uma varredura nas ações, tem muita ação que já foi embora, tem muita ação que já deu resultado. As únicas ações que nós estamos comprados é o quê? Netflix e Mercado Livre. Para quê? Para que possamos observar o contexto e estamos já surfando o nosso lucro desejado. Tá bom, pessoal? Então, mercado americano, tomem cuidado. Se puder ficar de fora, fique. Quem puder vender um pouco das suas ações americanas para fazer caixa e surfar um novo movimento, façam isso. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos falar de criptomoedas, que é o assunto que vem batendo aí há um tempo, tá bom? Vem com a gente. Falando agora de criptomoeda, Bitcoin, nós vamos olhar que o Bitcoin continua sonolento, continua dentro de uma região aonde ele não quer nem ir para cima, nem ir para baixo. Ele fica dentro, a gente chama de um range de negociação. Ele bate, volta, bate, sobe. Então vamos olhar aqui o gráfico para você entender como está funcionando o Bitcoin.
Bitcoin, gráfico aqui diário, ele está tentando iniciar um movimento de reversão, certo? Ele fez aqui um fundo duplo, subiu, bateu aqui nessa região e esperávamos que ele viesse a romper, não rompeu. Então ele está voltando, certo? Pode ser que ele venha buscar os 57 mil dólares para ganhar força para subir. Pode ser que ele venha romper essa estrutura e buscar pontos mais lá embaixo, tá? Criptomoedas, muito cuidado, atenção. Pode ser que o Bitcoin venha buscar 50 mil dólares para ficar mais líquido, né? Ou seja, para lá embaixo ter mais oportunidade de compra. Então vamos ficar observando as criptomoedas como um todo e não vamos sair comprando de qualquer maneira. Use a técnica, use a sua estratégia, cuidado com o seu gerenciamento de risco. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês, certo? Tenham atenção, tenham cuidado. Se você quer aprender sobre o mercado financeiro, mas não tem dinheiro, não quer investir em um curso, em uma mentoria, em uma coisa desse tipo, nós temos o nosso grupo free, totalmente gratuito. Tem no nosso WhatsApp. Lá nós falamos sobre mercado financeiro, nós batemos um papo e lá nós deixamos você mais informado sobre as notícias do mercado. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Até semana que vem e fiquem com Deus. Valeu!